Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: o que o futuro reserva para nós? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, o quartzo rutilado verde, os rutilos que são verde, tá, gente? E o quartzo rutilado dourado. Então parem, se conectem a uma das opções, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês. Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir o que o futuro reserva para nós. Opção número 1, quartzo rutilado verde, e opção número 2, o quartzo rutilado dourado. Parem, respirem fundo, veja qual a pedra chama mais a atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá bom? Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Então vamos lá, o que o futuro reserva para nós? Para quem se conectou com o quartzo rutilado verde. O que o futuro reserva para nós? Para quem se conectou com o quartzo rutilado verde. Mostra para gente. O que o futuro reserva para nós? Para quem se conectou com o quartzo rutilado verde. O que o futuro reserva para nós? Para quem se conectou com o quartzo rutilado verde. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da força. A força é uma carta que fala de força de sentimento. De sentimentos fortes, sentimentos reais, sentimentos verdadeiros, mas sentimentos esses que a gente tenta manter controlado pela nossa razão. Sentimentos esses que a gente sempre tenta manter ali subjugados, né? Porque o que é a força? É uma mulher que está segurando um leão. E uma mulher não tem força física para segurar um leão, da mesma forma que um homem também não. Na primeira sacudida de jubo, o leão joga a gente ali lá longe, né? Mas com docilidade a mulher mantém esse leão sob controle, mantém esse leão aí sobre o domínio dela. Então é uma carta que fala da pessoa através da razão, mantendo as emoções sob controle. Através da razão, mantendo as emoções ali sobre o domínio dela, tá? Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. O que o futuro reserva para nós? Para quem se conectou com o quartzo rutilado verde. O que o futuro reserva para nós? Para quem se conectou com o quartzo rutilado verde. Mostra para gente. O que o futuro reserva para nós? Para quem se conectou com o quartzo rutilado verde. O que o futuro reserva para nós? Para quem se conectou com o quartzo rutilado verde. 10 de copas. O que o futuro reserva para nós? Para quem se conectou com o quartzo rutilado verde. Mostra pra gente o que o futuro reserva para nós. Para quem se conectou com o quartzo rutilado verde. Cortando em 3, deck do meio, nós temos 10 de copas, 2 de espadas, sol, cavaleiro de espadas, nossa gente, 10 de ouros, 2 de ouros, e a carta do corte é um rei de copas. Bom, primeiro de tudo, né? Vocês lidam com uma pessoa que tem medo de amar. Vocês lidam com uma pessoa que tem medo dos próprios sentimentos, por isso que ela segura o que ela sente. Provavelmente é uma pessoa que já sofreu muito por amor. Provavelmente é uma pessoa que já teve ali grandes desilusões.
Então, por medo de voltar a se machucar, por medo de voltar a sofrer, essa pessoa ela se segura, ela guarda as emoções, ela trava ali os próprios sentimentos, né? Porque uma das características do Rei de Copas é exatamente não falar de emoções e sentimentos. Ele se fecha, ele se guarda, ele se protege das emoções e dos sentimentos que ele carrega dentro dele. Então, por isso que a gente usa o termo fechado em copas, né? São pessoas que têm muita dificuldade de demonstrar, são pessoas que têm muita dificuldade de colocar as emoções e os sentimentos. Mas a gente pergunta, o que o futuro reserva para nós? Me pula simplesmente um 10 de copas. O que é o 10 de copas? O 10 de copas é a carta do final feliz. O 10 de copas, geralmente, ele é representado por uma pessoa que está chegando ali depois do seu dia de trabalho, encontrando o seu companheiro ou a sua companheira, umas crianças ali brincando, os animaizinhos de estimação, uma casa ao fundo. É uma carta que nos remete, além de falar muito de emoção, muito de sentimento, é uma carta que nos remete muito ao final feliz das coisas. A gente conseguindo fazer com que as coisas tenham aí uma solução, né? Só que essa pessoa ela tem muito medo, essa pessoa ela se bloqueia demais, ela se auto-sabota muito, justamente por ter medo de amar. Aí ela segura os sentimentos dela, né? Força com o Rei de Copas, e a mente dela entra sabotando, porque aí a gente vem com um 2 de espadas. E o que é o 2 de espadas? A carta da autossabotagem. A nossa mente, a nossa mente faz com que a gente não veja as coisas com claridade, com objetividade. Por isso que no 2 de espadas, geralmente, a gente tem a pessoa com uma venda nos olhos. E sempre a gente tem a imagem da lua no fundo da carta. Aqui eu não tenho a imagem da lua, mas eu tenho algumas nuvens e eu tenho o brilho da lua atrás da mulher. Então a gente percebe aqui, gente, que a mente dessa pessoa sabota muito ela. A mente dela faz com que ela não veja, com que ela não encare, com que ela não saiba ao certo o que fazer ou como agir diante da situação. Então a gente percebe que ela mesmo se auto-sabota muito, né? A mente dela bloqueia muito. E isso é por medo, tá? Isso é por medo de se entregar e voltar a se machucar. Se entregar ali e vir a sofrer novamente. Só que a gente tem em seguida a carta do Sol. O Sol é uma carta que fala muito de sentimentos fortes, sentimentos que aquecem a nossa alma, sentimentos verdadeiros, sentimentos que trazem aí uma claridade, uma luminosidade à situação. O Sol é alegria, o Sol é vida. O Sol é se entregar a situações, né? O Sol fala muito de retomadas amorosas, ou seja, quem está separado aqui, existe grandes chances de uma reaproximação, grandes chances aí de vocês voltarem a se relacionar. O Sol fala de um sentimento verdadeiro, de um sentimento que aquece a alma, que faz bem ao espírito. O Sol é fonte de luz, de vida, de calor, de alegria. Então é muito forte uma reaproximação. Vocês lidam com uma pessoa que, além de ter medo de amar, ela tenta ser racional, né? Por isso a força abriu aqui o jogo. A pessoa, através da razão, tenta manter as emoções controladas. E eu tenho aqui um cavaleiro de espadas. Então uma pessoa que provavelmente se coloca sempre na defensiva, sempre se guardando, sempre se protegendo, sempre se escondendo das próprias emoções, dos próprios sentimentos. Como eu costumo brincar, é aquela pessoa que é perigoso você falar bom dia, ela te perguntar bom dia por quê, o que a gente está querendo. Então a gente percebe que é uma pessoa que está muito com o pé atrás diante da situação. Está muito ali na defensiva, muito ali se protegendo, com medo das próprias emoções, dos próprios sentimentos. E em seguida a gente tem um 10 de ouros. O 10 de ouros é a carta máxima da estabilidade, da solidez. Eu tenho, para muitos tarólogos, a carta máxima do sentimento e a carta máxima da estabilidade. Então a gente percebe que existe emoção, que existe sentimento aqui, que existe grandes chances de vocês terem um final feliz dessa situação. Porque essa pessoa sente junto a vocês um conforto, um amparo. Porque o 10 de ouros eu chamo da carta do lar. Por que a carta do lar? Porque existe muita diferença entre casa e lar.
Casa é o lugar que a gente volta ali depois de um dia de trabalho. Mas lar é o lugar ou a pessoa que quando a gente está junto, a gente se sente bem, completo, feliz, realizado, satisfeito. É onde a gente põe a cabeça no travesseiro e dorme em paz, é onde a gente recupera as nossas forças, aonde a gente é a gente mesmo. Que a gente não precisa usar de um personagem, não precisa tentar ali fazer algo que não é a gente. Então é uma carta que fala da gente se sentindo confortável junto do outro, a gente se sentindo bem junto do outro, tá? E sem contar que vocês estão ajudando também essa pessoa a encontrar um equilíbrio, a buscar ali uma harmonização, né? O 2 de ouros está em seguida. O 2 de ouros geralmente é uma pessoa que está fazendo malabares com duas moedas. Geralmente a pessoa está numa praia, está na parte seca, olhando ali para o mar. A água é emoção, a água é sentimento, e ela tentando trazer um equilíbrio para a vida dela diante das emoções, diante dos sentimentos. Então a gente pergunta, o que o futuro reserva para nós? Gente, aqui existe grandes chances de vocês terem um final feliz dessa situação e existe grandes chances de vocês conseguirem efetivamente estruturar algo, tá? Porque no momento acho que vocês levam, mas não estão recebendo isso. Uma sensação de paz, uma sensação de conforto, de estabilidade, de solidez, de firmeza muito grande para essa pessoa. Como ela tem muito medo das situações, provavelmente ela traz tudo isso ao contrário para vocês. Porque como ela tem medo, né, das próprias emoções, dos próprios sentimentos, ela passa para vocês muita insegurança. Muito não tô nem aí, muito autoproteção, muito não envolvimento, mas não porque não tenha, e sim por medo que ela carrega de voltar a se machucar, voltar a sofrer. Outro dia eu li um negócio numa rede social que eu achei extremamente interessante. O post falava o seguinte: a gente encontra tantas pessoas erradas na nossa vida que quando a gente encontra a certa, muitas vezes o errado somos nós. E aqui é mais ou menos isso que eu sinto. Provavelmente já passou tanta gente errada na vida desse rei de copas aqui, trouxe tanta dor, tanto sofrimento para a vida dele, que quando ele encontra uma pessoa que poderia ser a pessoa certa, ele tem medo de vivenciar isso. Ele ou ela, tá? A pessoa não se abre, a pessoa tem medo de voltar a se machucar e ela acaba agindo da forma com que as outras pessoas agiram com ela também, tá bom? Mas aqui o que o futuro reserva para vocês, existe grandes chances de um final feliz e grandes chances de uma estruturação aqui que pode ser muito legal, muito positiva, muito favorável, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, o quartzo rutilado. Vamos lá? Então, para quem se conectou com o quartzo rutilado, o que o futuro reserva para nós? O quartzo rutilado dourado, desculpe, gente, os dois são quartzo rutilado. O que o futuro reserva para nós? Para quem se conectou com o quartzo rutilado dourado. O que o futuro reserva para nós? Para quem se conectou com o quartzo rutilado dourado. Mostra pra gente o que o futuro reserva para nós, para quem se conectou com o quartzo rutilado dourado embaralhado. O que o futuro reserva para nós, para quem se conectou com o quartzo rutilado dourado. Nós temos o eremita. O eremita é uma carta que fala de emoção, saiu bastante o eremita essa semana. O eremita nos fala de emoção, de sentimento. O eremita fala de saudade. Mas o eremita ele está procurando respostas, ele está procurando uma luz no fim do túnel, ele está procurando ali um direcionamento diante da situação. O eremita ele sempre está procurando a coisa certa a ser feita, né? O caminho certo a ser seguido.
É uma carta que fala de emoção, é uma carta que fala de sentimento. Provavelmente vocês estão afastados, porque o eremita é uma carta que fala muito de saudade, mas que se está procurando ali um posicionamento, um caminhar diante da situação positivo, tá? Procurando ali respostas para as indagações, para as dúvidas, para as interrogações que essa pessoa tem dentro dela. Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. O que o futuro reserva para nós, para quem se conectou com o quartzo rutilado dourado? O que o futuro reserva para nós, para quem se conectou com o quartzo rutilado dourado? Mostra pra gente. O que o futuro reserva para nós, para quem se conectou com o quartzo rutilado dourado? O que o futuro reserva para nós, para quem se conectou com o quartzo rutilado dourado? Mostra pra gente. O que o futuro reserva para nós, para quem se conectou com o quartzo rutilado dourado? Cortando em 3, deck do meio, nós temos As de Paus, 5 de Copas, 2 de Copas, 5 de Paus, As de Espadas, Força, e a carta do corte é um 2 de Paus. Bom, gente, vamos lá. O que eu posso falar para vocês de imediato é o seguinte: aqui tem muito desejo, muita paixão, muita vontade e um amor extremamente grande, um amor extremamente forte, tá? Muita saudade também. Mas junto com tudo isso vem muita dúvida, muito pessimismo muitas vezes, né? E principalmente muita interferência externa. A gente começa o jogo com a carta do eremita. O eremita é uma carta que fala de sentimento, de saudade, de emoção e da gente procurando ali o que fazer, da gente procurando ali o caminho, o rumo ou a direção a ser seguida. Eu começo o jogo com um As de Paus. Todo as fala da gente começar ou recomeçar uma situação. Cada um dentro da sua especialidade, né? E o As de Paus é o elemento fogo. Então o As de Paus fala muito de paixão, de desejo, de vontade, de intensidade. A gente querendo começar ou recomeçar algo porque existe emoção envolvida, existe desejo envolvido. Só que eu tenho em seguida um 5 de Copas. O chorar sobre o leite derramado, apesar de estar doido ali para efetivamente retomar uma situação, a gente olha a situação muito pelo lado negativo. A gente olha ali muitos problemas que vão ter que ser superados, as dificuldades que vão ter que ser ali passadas por cima. O 5 de Copas é a gente olhando uma situação, mas olhando os obstáculos e as dificuldades dela, e não o que a gente ganharia, né, com a solução dessa situação. Tanto que o 5 de Copas é uma pessoa que está ali, ó, lamentando 3 taças que estão viradas, 3 taças que estão emborcadas, mas aqui, ó, a gente tem 2 taças intactas, 2 taças em pé, montando um 2 de Copas, e não sei se dá para vocês perceberem, essas taças estão cheias, enquanto essas daqui estão vazias e quebradas. Então, e olha o 2 de Copas aqui no jogo de vocês, que é a carta seguinte. Então essa pessoa provavelmente, gente, ela olha a situação de vocês e ela pensa muito mais nos obstáculos que ela teria que enfrentar, no que ela ganharia com esta situação. Aqui tem muito amor envolvido, tá? A carta seguinte é um 2 de Copas. O 2 de Copas, além de falar, na minha forma de ler, a carta que mais fala de emoção e sentimento, o 2 de Copas fala que existe aqui uma ligação, que existe aqui uma conexão entre vocês extremamente diferente, extremamente única aí. É muito diferente, provavelmente, das demais ligações que vocês tiveram.
Provavelmente é muito diferente das demais pessoas com que vocês se relacionaram. Porque o dois de copas ele fala de um encontro de almas, de dois corações batendo como se fossem um, de uma ligação, de uma sintonia, de uma sincronicidade muito diferente das demais que a gente teve. É uma ligação que quando a gente está com a pessoa parece que não tem mais nada do lado. Né? É uma ligação, é uma conexão que você não precisa estar agarrando, você não precisa estar beijando, você não precisa estar transando. O importante é estar próximo, o importante é estar junto. Quando você recebe um bom dia, aquele dia se transforma num bom dia mesmo. É uma conexão que é muito além do físico, o dois de copas. É literalmente um encontro de almas. Muitas vezes, gente, é aquela pessoa que na cama nem é aquela grande maravilha, não. É uma coisa ali de mediano para fraquinho, e mesmo assim a gente não trocaria por ninguém. É uma conexão, é uma ligação muito espiritual, não é uma coisa tão física, é uma coisa que transcende. O dois de copas, para mim, com certeza é a carta que mais fala de emoção e sentimento e de uma ligação que, que é muito única, muito especial na vida da gente. Como eu falei muitas vezes, a gente já teve outras pessoas que o sexo era infinitamente melhor e mesmo assim a gente não trocaria de jeito nenhum. Porque é um se entregar tão grande, é uma coisa tão diferente que a gente quer ter aquilo para a vida da gente para sempre, né? É uma conexão muito grande, só que aqui tem muita influência externa. Aqui deve ter muito caso de triângulo, aqui deve ter muito caso da família não aceitar, aqui deve ter muita confusão. 5 de paus. O 5 de paus é uma carta que fala muito do nosso entorno atrapalhando, o nosso entorno dificultando, muita gente falando, muita gente envolvida, muita gente tumultuando aí a situação. O 5 de paus é uma carta que fala que o nosso entorno ali está um caos. O nosso entorno dificulta para que as coisas se façam, que as coisas aconteçam, né? As coisas se tornam mais difíceis de se fazer porque a influência externa é extremamente grande, é extremamente forte. Só que a gente vem em seguida com um as de espadas. Todo as fala de começar ou recomeçar uma situação, né? As de paus, as de espadas. Só que o as de espadas é uma das cartas que traz claridade à situação. Faz com que a gente comece a ver as coisas com mais claridade, com mais objetividade, com mais verdade. Provavelmente essa pessoa está tendo uma visão hoje mais clara, mais objetiva, mais realista do que ela tinha há um tempo atrás. Ela está conseguindo ver aí, perceber com mais claridade o que realmente vocês também representam para ela, o que vocês significam na vida dela também. Então, provavelmente a verdade também está aparecendo, a verdade está se fazendo presente. Existe muita emoção, existe muito sentimento, porém a gente tenta lidar com essa situação de uma forma racional, de uma forma mais mental, porque a força o que é? Uma pessoa que está segurando um leão, e uma pessoa, nesse caso aqui é um tigre. Ninguém tem força física para segurar um leão ou um tigre. Na primeira sacudida de pescoço ali, a gente vai para casa do caramba, né? Ou seja, e mesmo assim a pessoa, geralmente é uma mulher ainda, que teoricamente teria menos força física, mantém ali o leão ou o tigre ali quietinho, docinho do lado dela. Ou seja, é uma carta que fala da gente segurando as nossas emoções, segurando ali os nossos sentimentos, mantendo isso controlado, mantendo isso sobre o nosso poder e o nosso domínio, né? Racionalmente a gente mantém as coisas ali sob o nosso controle. A carta do corte é um 2 de paus. O 2 de paus fala de paixão, de desejo, fala, mas o 2 de paus fala da gente não sabendo o que fazer, não sabendo qual o caminho tomar. A gente sabe que a gente tem que se movimentar, porque afinal de contas a gente não pode ficar parado como um 2 de paus, porque a gente até usa esse termo, né? Porque senão vem alguém ali por trás e bate na nossa traseira. A gente sabe que a gente tem que se movimentar, mas como? Para que lado? De que forma? De que jeito eu vou fazer as coisas andarem? Geralmente o 2 de paus é um andarilho que está vindo ali por uma estrada e ele se depara com uma bifurcação. E ele tem que escolher um dos lados a ser seguido, só que não tem placa, né? Então está uma grande interrogação ali.
Esse deck a gente tem uma escadaria, no final da escadaria a gente tem duas portas, uma vermelha e uma azul. Eu sei que eu vou ter que subir a escada e chegando aqui em cima eu vou ter que entrar numa das duas portas. Mas para qual porta eu vou entrar, né? Na vermelha ou na azul? Da direita ou da esquerda? Então a gente percebe, gente, porque a gente pergunta o que o futuro reserva para nós. Aqui é muito forte que existe muita emoção, muito sentimento envolvido. Existe a vontade aí de começar e existe grandes chances de começar ou recomeçar uma situação, porque tem muito sentimento envolvido, muita saudade aqui, mas aqui existe muitos obstáculos a serem superados, existe muita interferência externa e não existe aí um saber ao certo como contornar essa situação ou como resolver essa situação. Aqui deve ter muito caso de triângulo, aqui deve ter muito caso da família não gostar ou não aceitar o outro, ou mesmo de distância geográfica, ou diferenças culturais, diferenças religiosas. Aqui tem muitos obstáculos que têm que ser superados, muitos obstáculos aí que têm que ser deixados para trás e principalmente muita influência de terceiros. Quem gosta da gente é a gente, quem tem que decidir a nossa vida somos nós. Evitem falar do relacionamento de vocês com quem quer que seja. Quanto menos gente souber o que está acontecendo nessa história, mais fácil vai ser para vocês conseguirem resolver essa situação. Ninguém tem que saber se vocês saem, se vocês não saem, se vocês estão juntos ou se não estão. Boca fechada não entra mosquito. Quanto menos se falar, maiores as chances dessa história aqui se concretizar, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar, espero ter sido útil de alguma forma. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.